Editorial Rádio Cultural Maria Bugra. Assuntos do momento com a opinião qualificada do Centro Cultural Maria Bugra. Política, cultura, futebol e tudo o que acontece de importante em nossa cidade, no país e no mundo. Com o jornalista e escritor Marcos Henrique Guimarães. Todo dia, 8 horas da manhã. Editorial Maria Bugra, 17 de julho de 2023. Hostilização de Moraes é o fato mais grave da República. A hostilização do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e sua família, inclusive com um tapa nos óculos de seu filho, recentemente em Roma, dia 14, por 3 indivíduos ligados ao agronegócios, marca o ápice de uma série de acontecimentos nos quais fascistas bolsonaristas utilizam-se do método de coação com fins políticos. Aconteceram milhares de outros, com ataques a professores, membros do parlamento, cidadãos e cidadãs, qualquer um que levantasse sua voz contra o autoritarismo fascista, mas o ataque a Moraes é simbólico porque estabelece uma sucessão cronológica a partir dos ataques terroristas de 8 de janeiro que demonstra que o fascismo não pretende parar sua escala de violência, mesmo que sendo reprimido pela prisão. Estimulados por mentiras via rede social, inicialmente pelo líder da matilha, Bolsonaro, os fascistas acreditam que Moraes é responsável pela eleição através da fraude de Luiz Inácio Lula da Silva. A tática utilizada pelo fascismo é personificar o ódio dos seus seguidores em alguns representantes das instâncias democráticas para promover a ruptura institucional. Assim, fizeram com o Congresso e com a Corte ao longo de 4 anos, elegendo inimigos frontais, seja Fachin ou Rodrigo Maia. Não importa o nome, a tática é a mesma: escolher o alvo e concentrar seus ataques para eliminar o adversário. O próximo passo da escala de insanidade, caso continue a letargia das instituições democráticas em punir com rigor os fascistas, será novos ataques terroristas semelhantes à tentativa de explodir um caminhão de combustível para gerar vítimas, como foi o caso de Brasília antes de 8 de janeiro. O ovo da serpente ou a gestação do mal. Discursos de parlamentares fascistas em nível municipal, estadual e federal, que contam com a complacência das presidências dessas casas, criam narrativas de que terroristas de 8 de janeiro são pessoas ingênuas e assim estariam sendo perseguidas politicamente. Que o fascismo se vale de pessoas ingênuas para conseguir seus objetivos é evidente, pois utiliza-se da ignorância como principal instrumento de cooptação ideológica. Acontece que a violência e a ignorância transformam pessoas de bem em terroristas e os fascistas se valem então do argumento de uma suposta ingenuidade dos criminosos para alegar sua presumível inocência. Mas a ignorância não pode mais servir de desculpa para que não paguem pelos seus crimes. Quem pode alegar inocência diante dos atos terroristas que aconteceram em 8 de janeiro? A aposta na ignorância de seus fanáticos seguidores é tanta que se esforçaram para criar uma CPI para tentar imputar seus próprios crimes aos adversários, apesar do país inteiro ter assistido a cenas deploráveis de fascistas invadindo o Congresso Nacional. A letargia das instituições democráticas em punir com rigor os fascistas, permitindo que expressem narrativas mentirosas que estimulam nas redes sociais a violência e o terrorismo, favorece o clima de impunidade. A imprensa não utiliza a nomenclatura correta para denominar os adeptos do golpe e seus simpatizantes. São terroristas e fascistas e pouco importa se são membros do parlamento ou não. Liberdade de expressão não tem nada a ver com o fato de se pregar abertamente a quebra da institucionalidade. O fato é que não existem mais justificativas para que os que violam a Constituição não sejam sumariamente presos. Talvez a República ainda não tenha entendido a natureza do movimento que enfrenta. Não se combate o fascismo com discursos ou com algum tipo de convencimento que não seja repressão. Hoje são 3 que agridem um ministro num aeroporto. Preso pelos seus crimes, mentem, negam os fatos e tornam-se imediatamente, pelas narrativas bolsonaristas, em vítimas. Por enquanto, utilizam de palavras, mas depois tapa nos óculos, depois bombas. Se atacam um ministro da Suprema Corte, o que não estariam dispostos a fazer com o cidadão comum? É este o método: estimular os da base a fazer o mesmo, a atacarem e coagirem seus inimigos, os que defendem a democracia. Não existe mais espaço para a tergiversação. São criminosos, inimigos do Estado Democrático de Direito. Não pretendem reformas democráticas por via constitucionais, mas sim utilizar-se da tolerância democrática para assumirem o poder à força, como já demonstraram seguidas vezes atacando as instituições republicanas abertamente. A história já nos ensinou como agem e quais os métodos para enfrentá-los. Ou o Estado age com rigor ou sucumbe. A cadela fascista está no cio e nada a deterá em seus instintos a não ser a lei. Tenha um bom dia. Obrigado.